Eu gostaria de ler uma passagem aqui, que se encontra no livro de Daniel 1, 4, por favor. 1 Daniel 1, 4. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Daniel 1, 4. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como das nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutores em ciência, versados do conhecimento, quem fosse competente para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Queridos, nós aprendemos aqui, eu vou direto ao assunto. Porque aqui se encontra um jovem, um jovem da nobreza, um jovem que hoje, se fosse falar, seria um jovem rico, um jovem que vivia nas melhores condições, que tinha ali talvez o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, e que levava uma vida digna. E de repente esse jovem, ele olha para si mesmo, e ele entende que ele perdeu tudo, nada tinha mais, de rico passou a escravo. Agora imagine uma pessoa nessa situação, queridos, que de um dia está diante de toda a situação de nobreza, e do outro está diante de toda a pobreza, e ainda sendo levado cativeiro pelo rei Nabucodonosor. Então veja bem, esse jovem, ele poderia tomar uma atitude errada, porque o rei Nabucodonosor falou: olha, traz os jovens sem defeitos, sábios, e eles vão passar a se alimentar e conhecer do nosso linguajar, o nosso idioma. Eu quero que eles sejam estudados, eu quero que eles sejam competentes e capazes. Eu quero que daqui a 3 anos, conversando com eles, eu quero estar falando com rapazes que tenham conhecimento e sabedoria. Meu irmão, se você, se eu, se nós, estamos diante de uma situação como esta, como Daniel se encontrava. Ele foi pego como escravo. E de repente aparece uma oportunidade na vida dele. E que oportunidade é essa, presbítero? Imagina um rei chegando e: olha, eu vou dar da melhor comida para vocês. Eu vou dar todo o estudo que a Babilônia tem para que vocês venham ter e conhecer a língua nossa. Uma pessoa na situação de Daniel e os seus amigos, se fosse nos tempos de hoje, irmãos, seria muito perigoso, porque hoje o ser humano, ele gosta de status, o ser humano gosta de ser reconhecido, o ser humano gosta de estar acima. E olha, o Daniel poderia ter pensado assim: puxa, eu perdi tudo, mas agora eu tenho toda a oportunidade de ter tudo de volta e ainda ser um doutor, um príncipe em terras estrangeiras. Esse seria o pensamento de muitas pessoas que se encontram nos tempos de hoje, que não são tementes a Deus, que não têm Deus em primeiro lugar. Mas nós sabemos que os judeus, eles eram muito restritos à alimentação. Eles não comiam qualquer alimento. E Daniel, ele não se corrompeu. A Babilônia tentou corromper Daniel. Tentou levar Daniel para um percurso diferente. A Babilônia tentou agarrar Daniel e seus amigos e levá-los a serem príncipes mesmo,
da Babilônia, os melhores, mas nas condições babilônicas, esqueceram o Deus de Israel e louvaram os deuses deles. Mas Daniel, ele não aceitou. Daniel, a primeira coisa que ele fez a entender, ele foi criado conforme as leis judaicas. E nas leis judaicas, há apenas um Deus. E na nossa lei também há apenas um Deus. É por isso que eu falo para vocês que nós somos filhos de Abraão pela fé, porque a palavra diz: somos filhos de Abraão pela fé, e aquele que abençoar Abraão será abençoado, aquele que amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. Meus queridos, o que aconteceu há 2000 anos atrás é a mesma coisa de agora. Nós precisamos entender que o nosso falar, as nossas orações, o nosso, como que eu vou dizer, a nossa valorização pelas coisas de Deus está contida muitas vezes naquilo que se encontra em Israel. Quem eram os nossos patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Essas pessoas não podem sair das nossas mentes. Essas pessoas lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui livre para falar e para até gritar o nome de Jesus e dizer que Ele é o nosso Salvador da nossa vida. Mas chegará um tempo onde essa liberdade de estarmos lendo, essa liberdade de estar com a Bíblia, vai acabar, queridos. Vai acabar. E vai acabar, e nós precisamos estar cientes de que, por mais apertado que seja, por mais perseguição que seja, mas nunca devemos e podemos negar a fé. E foi exatamente o que esse jovem fez. Ele não negou seus princípios, ele não negou a sua fé, ele resistiu, ele sabia que a vida dele estava em risco, como a vida também do cozinheiro estava em risco. Mas a fé de Daniel, aleluia, a fé de Daniel em Deus, a fé de Daniel nos seus princípios, a fé de Daniel naquilo que seus pais o ensinaram, era uma fé firmada e glorificada no Deus de Israel. A nossa fé precisa estar enraizada em Deus. Nós não podemos ter situações nas nossas vidas, e isso é fato, isso é concreto, acontece na vida de todos nós. Às vezes precisamos tomar decisões que podemos até perder o emprego, podemos até perder um estudo, mas salvando a fé. Existem situações nas nossas vidas que muitas vezes, eu já presenciei uma dentro das empresas, que alguém precisava ser levantado com um salário alto, mas alguém precisava cair naquele momento, e houve ali a proposta: olha, você precisa crescer, o seu salário vai ser X, mas fulano tem que cair. Aí você chega numa situação que você precisa tomar uma decisão. Essa decisão faz parte da vida do ser humano. Ou você nega a sua fé, ou você fica glorificando a Deus e diz não à Babilônia. Qual é a Babilônia nos tempos de hoje, queridos? A Babilônia nos tempos de hoje, esse sistema que tenta colocar na nossa mente que nós precisamos andar de acordo com a sociedade. Queridos, a sociedade, ela tem que fazer parte dos filhos do crente. Os filhos dos crentes, nós precisamos ser a sociedade. A palavra diz que nós precisamos andar ao contrário do mundo. Então, se nós ouvimos notícias na televisão, se a televisão nos informa que homem com homem pode ser, mulher com mulher é normal, que uma criança pode decidir o seu sexo. O sistema ele vai
trabalhar em cima disso. E isso vai se multiplicar e virá coisas piores. Mas nós, como crentes, precisamos agir como Daniel. Daniel poderia aqui ter se corrompido. Daniel poderia aqui ter aceitado o manjar, ter aceitado o melhor vinho, irmãos, a melhor comida, ser tratado como príncipe. Mas ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele tinha no coração Deus dentro dele, falando: eu sou o teu Deus, e ele sabia disso. Você sabe qual é a diferença de uma pessoa igual Daniel para muitos nos tempos de hoje? A diferença, queridos, a diferença, irmão, é que nós aqui terrestres, nós que andamos na face da terra, nós precisamos colocar na nossa mente que você não é daqui. A partir do momento que você colocar que você é estrangeiro, você está em terras estrangeiras, que Deus te fez do pó, mas o teu destino é o céu, aleluia, o teu destino é abraçando Jesus, você vai começar a entender que tudo que se passa na face da terra, que tudo que nós temos na face da terra, vai ficar e não vale nada. Aí nós vamos olhar para o problema de forma diferente. Nós vamos olhar para as pessoas de forma diferente. Não vamos mais olhar para aqueles que nos chateiam, aqueles que nos aborrecem com ira, porque nós vamos entender que a salvação também é para eles, porque Jesus o ama. Queridos, como é bom, e foi difícil para mim chegar nesse ponto. Foi muito difícil para mim chegar nesse ponto. Alguns anos atrás eu ficava pensando na morte. Eu ficava imaginando a morte, mas depois o Senhor, Ele me pegou, Ele me deitou, Ele me moeu, e falou: não existe morte, existe o transformar, existe o outro lado que é meu, e eu já preparei para todos aqueles que vierem. Quantos querem Deus? Todos nós queremos Deus, todos nós queremos abraçar Jesus, mas ninguém quer morrer. Por quê, querido? É claro, a pastora, outra ocasião, foi muito sábia aqui, e com muita sabedoria ela colocou a palavra aqui, que existe tempo para todas as coisas. O que você tem de tempo na terra para fazer, é seu, ninguém vai fazer por você. Se você parar, vai ficar parado. Mas se você continuar, a vitória é garantida. Uma certa ocasião, eu conversando com alguém que estava muito enfermo, e a situação estava triste para ele. Nós já tínhamos orado, nós já tínhamos falado, e ele estava na presença de Deus, mas estava doente. Eu falei: querido, faz um voto com Deus, a oração já veio até você, nós já oramos, já clamamos, já jejuamos, faz um voto com Deus. É impossível, eu falei para ele: querido, é impossível um homem e uma mulher na face da terra, se dedicando a Deus, sendo um soldado valente na terra, que ele não tire a enfermidade e não levante para a sua obra, porque ele é fiel, e é isso que ele procura nos tempos de hoje. Ele procura homens verdadeiros, homens que não se contaminam, não são mentirosos, que não levam vantagem nos seus negócios, que não têm os negócios acima de Deus, porque os negócios são enganosos, mas tem a Deus acima de tudo, que jamais é capaz de ofender ou derrubar alguém para ter um êxito em cima desta pessoa. Deus olha para homens e mulheres, eu falo aqui, como falei aonde eu andei, Ele procura verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Daniel, ele não comeu do manjar, ele não comeu, não bebeu do vinho,
Mas ele pediu para o cozinheiro: olha, faça um teste por 10 dias, conosco, com a gente, comigo, com meus irmãos, com meus amigos. 10 dias, nos dê apenas legumes e água. Apenas legumes e água. Sabe o que é isso, meu querido? É fé no Deus de Israel. Sabe o que é isso? É fé naquela conquista que você tem no coração. Sabe o desejo que você tem de conquista? O desejo de estar melhor, o desejo de ser reconhecido, o desejo de um novo salário que está dentro de você, um desejo de uma cura que está dentro de você. Essa fé precisa ser neste tamanho, porque virá a vitória. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Nós precisamos ter fé. Fé viva. Fé de você olhar assim e falar: olha, eu vou conquistar. Já conquistei em nome de Jesus. Já é meu em nome de Jesus. Já sou curado em nome de Jesus. E esses jovens não comeram durante 10 dias. E após os 10 dias, a palavra diz que eles estavam mais robustos do que todos os jovens. Quando a pessoa não se contamina, queridos, quando a gente não entra no sistema, quando a gente não entra no engano, quando a gente não entra no mundo, quando a gente não se deixa levar por os encarnecedores, o Senhor honra. O Senhor faz as maravilhas. E eu vejo na vida de algumas pessoas aqui essas maravilhas sim acontecendo. A palavra de Deus diz que os sinais seguem aqueles que crêem. Então tudo depende da fé. É a fé que move montanha. E nós não precisamos, queridos, de uma fé assim gigantesca, porque Ele sabe que nós não temos. Ele fala do tamanho de um grão de mostarda. Então hoje, em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui hoje com a certeza daquilo que está no nosso coração. Porque Deus sabe, conhece as nossas necessidades, e Ele sabe daquilo que nós vamos precisar e o que vai acontecer amanhã. Não adianta nós sermos enganadores de si mesmo. Não adianta se prostrar com o joelho e não ser verdadeiro. Não adianta abrir o coração, se não estiver saindo mesmo lá de dentro: Senhor, eu te amo. Sabe, querido, Senhor, eu preciso de Ti. Faça comigo a Tua vontade e o Teu querer. Se coloca na presença de Deus, não como um homem conhecedor, não como uma mulher dona da verdade. Vamos nos colocar na presença de Deus como o hino aqui falou, como pequenos, aleluia, porque Ele vai nos engrandecer, Ele vai nos fazer da forma que Ele bem entender, e essa forma que Ele bem entender é boa, é perfeita e é agradável, aleluia. Para terminar, meus queridos, eu quero ler aqui, só para concluir a palavra, o que está aqui em Daniel 1:19, acompanha o que esses homens, o que esses jovens, e eles eram jovens, acompanha o que aconteceu com eles. É claro que nós já sabemos, mas no verso 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias e Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino da Babilônia. Aleluia! A única coisa que Daniel fez foi a obediência a Deus. A única coisa que Daniel fez foi ter fé no Deus de Israel. É por isso que eu digo, queridos,
Pega o teu filho, pega o teu neto, não perde tempo. Ensina eles no caminho de Jesus, ensina eles no caminho de Deus, porque eles vão crescer e daqui a alguns anos, talvez nós nem estejamos mais aqui, mas daqui a alguns anos é o meu neto que vai estar, é o meu tataraneto que vai estar, e o inimigo não vai ter poder de impedir que a família de Deus cresça diante do Evangelho. E é função minha, queridos, é função nossa. Precisamos sair um pouco desse mundo terrestre de conquista. Precisamos tirar um pouco o pé do chão e colocar a mente naquilo que Deus mais ama, que é falar do amor dele e ser obediente a ele, em nome de Jesus. É difícil ser honesto? É difícil ser um vereador honesto? É possível? É possível você ter bens na honestidade? É possível você no seu trabalho crescer pelo seu esforço? É possível você na sua faculdade, na sua escola, o teu professor te falando que você é atrasado e precisa acompanhar, porque a Bíblia é desatualizada. É possível sim, porque Daniel aqui, em nome de Jesus, nos ensinou que quando nós obedecemos, que quando nós estamos com o coração em Deus, que quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor visita toda a nossa família, erguendo e protegendo o nosso lar. Aleluia, aleluia, irmão, glória a Deus. Portanto, eu vou terminar com as palavras que eu comecei. Queridos, se uma pessoa vem aqui e foi curada, glória a Deus, foi curada. Esses são os sinais que seguem o que crê. Se uma pessoa vem aqui que recebeu uma bênção enorme, glória a Deus. Esses são os sinais que seguem a nós, filho de Deus. Mas se uma pessoa sobe no altar e diz: alguém se converteu e voltou para os caminhos, está caminhando para o céu, a glória tem que ser maior. A glória tem que ser maior, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Eu chorei, queridos. Eu chorei quando eu vi aquela mulher chorando, pedindo socorro. E eu nem estava preparado. Eu estava de férias. E fui ajudar um pastor numa mudança. E quando ali eu cheguei, aqui no interior mesmo, aquela mulher estava sentada chorando, que as lágrimas, ela não conseguia nem falar, porque ela soluçava. E o pastor falou: pastor, ora por ela. Eu falei: eu vou orar, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber qual é o motivo dela. Quando ela veio falar, falou 2, 3 palavras, o Espírito Santo, ele já veio no meu ouvido. Oh Deus, como Deus é maravilhoso. O Senhor já me veio mostrando qual era o problema dela. O problema dela era perdão. O problema dela era a mãe que já tinha morrido. O problema dela é que ela não tratava a mãe bem. E aquilo atormentava ela. E Jesus ali, eu creio, o Espírito Santo no meu ouvido, fala para ela pedir perdão. Eu falei, minha irmã, você precisa pedir perdão dos seus atos anteriores, o que aconteceu no passado, que eu nem sei. Ela falou para mim: mas a quem eu errei já está morta. Eu falei: não importa, ajoelha e peça perdão a Deus, porque Deus vai te perdoar. Entende como tem gente lá fora precisando de você? Tem gente lá fora esperando você sair de dentro da igreja. Tem gente lá fora esperando você acordar amanhã pela manhã e te encontrar, porque está precisando de algo que o Senhor te revestiu e te deu poder para pisar na cabeça de Satanás, para curar, para abraçar. Deus te deu poder. Deus te deu unção, Deus te deu a salvação, mas Ele conta contigo na caminhada até o céu, em nome de Jesus.